E aí cambada, tudo tranquilo? My name is Ritense e recentemente eu queria fazer um vídeo contando a história de Evangelion. Porém, percebi o quão difícil é contar a história dessa merda, porque além do anime ser entupido de filosofia, o anime não entrega a história mastigadinha pra gente, porque se o anime não se explica 30 vezes durante o episódio, eu acabo não entendendo a história. Eu sou burro, infelizmente. Mas pelo que eu percebi, teve mais pessoas que não entenderam a história do anime, como foi o caso de Albert Einstein. Mas nesse vídeo eu quero tentar falar um pouco sobre a história desse anime, meio duvidoso. E antes desse vídeo começar, eu queria falar que esse vídeo tem spoilers, então caso você não tenha assistido o anime e não gosta de spoilers, saia desse vídeo imediatamente. Caso não ligue para spoilers, pode assistir de boa, porque pode ter certeza que o vídeo ficou legal. Lembrando que esse vídeo não existiria caso não fosse o vídeo do Kalex MP, que fez um vídeo resumindo o anime. Basicamente 60% do que você vai ver nesse vídeo foi inspirado no vídeo dele. Além de outros vídeos que também me inspirei, como o vídeo do quadro em branco, elegante e VideoQuest. Vou deixar todos esses vídeos aí na descrição caso você queira dar uma olhadinha. Então vamos lá, amigo, para o vídeo sobre a igreja neopentecostal do Evangelho segundo a Gênese, aka Neon Genesis Evangelion. Não conseguem esquecer o foda. Na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido. Esculacho seu amigo, no escuro eu sou... Bom, a história de Evangelion começa há muito tempo atrás, mas tipo muito tempo mesmo, tipo uns 4,6 bilhões de anos atrás. Nessa época existia uma raça de alienígenas conhecidas como a primeira raça ancestral. E o planeta desses putos estava acabando, então no estilo Superman eles decidiram enviar uns sucessores para outros planetas. Porém, ao invés de mandar só um alien, eles resolveram fazer uma super fusão de todo o seu povo, o que criou uns ovões conhecidos como sementes da vida. Existia dois tipos de semente da vida, um que continha os vastos poderes e força física da primeira raça ancestral, na qual acabaria criando a raça dos anjos. Já a outra semente tinha o conhecimento e a incrível capacidade de criar civilizações, na qual deu a vida aos humanos e outros seres pequenos como animais, bactérias e etc. Esses ovos foram enviados juntos de uma lança e um manual de instruções pelo universo para encontrarem e povoarem novos mundos. Um desses ovos chegou à Terra trazendo o ancestral que viria a ser chamado de Adão. Ele tinha a semente dos anjos e estava perto de começar a sua colonização de anjos em seu planeta. Porém, 600 milhões de anos depois, outra semente da vida chegou ao planeta Terra, e nela havia o ser que viria a ser conhecido como Lilith. Lilith possuía o conhecimento e a civilização. A primeira raça ancestral tinha uma regra, a que não poderia haver dois ou mais ancestrais em um só mundo, porque senão poderia acontecer duas coisas. A primeira e mais improvável é que eles poderiam se fundir e ter tanto poder que seriam tipo muito pica. Ou a segunda é que ambas as raças não suportariam a quantidade de poder e acabariam explodindo. Para essa regra dar certo, os ovos eram enviados junto a uma lança, a famigerada lança de Longinus, na qual iria ativar caso houvesse mais de um ancestral por planeta. Quando ativa, a lança de Longinus trava o metabolismo daquele que o chegou após o primeiro ancestral. Porém, quando Lilith se chocou na Terra, acabou que sua lança foi destruída, o que fez com que a lança de Adão fosse ativada, assim causando um estado de hibernação no ancestral. Com Adão inativo, Lilith se viu livre para povoar o planeta Terra, e esse evento foi conhecido como Primeiro Impacto. Bom, agora eu vou dar uma breve explicação de como Lilith povoou a Terra. Depois de atingir a Terra, Lilith viu que ela estava aparentemente sem a presença de outro ancestral, então seu sangue escorreu, dando origem aos oceanos do Novo Mundo. Esse oceano é todo composto por um líquido de cor alaranjada e translúcido, que mais pra frente viria a ser conhecida como Fanta Laranja, quer dizer, LCL. Em teoria, todos os seres vivos são totalmente compostos por essa Fanta Laranja, e o que fazem ter a sua forma e suas diferenças e os converte em seres individuais são as barreiras individuais e invisíveis conhecidas como campo AT. A soma desses fatores, o LCL mais o campo AT mais a alma, resultam nos seres vivos que conhecemos. E caso o campo AT desapareça, todos os seres perderiam sua forma e retornariam ao estado de Fanta Laranja. E lembra disso que vai ser mais importante lá na frente, só escuta. Após Lilith ter criado a humanidade, os caralho a 4, ela viu que concluiu sua missão de povoamento e entrou em estado de Amimir.
Bilhões de anos depois, aproximadamente no ano de 1947, uma misteriosa organização chamada de SEAL acabou encontrando o Manual de Instruções de Adão. Esse manual de instruções veio a ser conhecido como os Manuscritos do Mar Morto. E adivinha por quê? Sim, porque ele caiu no Mar Morto. Se tivesse caído na Bahia, seria conhecido como os Manuscritos da Bahia. Após a SEAL descobrirem os manuscritos, eles conseguiram de alguma forma ler o que estava escrito, não sei como, parece a minha letra na primeira série, e ao decifrar os manuscritos, descobriram sobre tudo: a raça ancestral, os anjos, as lanças, a porra toda. E mais do que isso, descobriram a localização do ovo negro, na qual possuía Lilith em seu estado de soneca. No ano 2000, se descobriu a localização do corpo de Adão, que estava localizado na Antártida. Então a SEAL enviou um grupo de pesquisadores e investigadores para o local. Entre eles estavam Gendo Ikari, Dr. Katsuragi e a pequena Misato. O resto dos investigadores ninguém liga, então foda. Eles foram enviados pois se acreditava que Adão tinha um núcleo com energia praticamente limitada, o que não deixa de ser verdade. Porém, havia um objetivo maior por trás dessa expedição, na qual era só conhecida pela SEAL e por Gendo. O grupo de expedição chegou no lugar onde se encontrava Adão e iniciaram um protocolo conhecido como experiência de contato. O que a SEAL queria mesmo era utilizar a lança de Adão para controlá-lo. Porém, ao mexer com quem tá quieto, Adão desperta. Então Adão se tornando uma silhueta luminosa que cresceu e explodiu. Por sorte, a maioria dos danos foram evitados pela expedição Katsuragi, que tentou controlar a explosão. Porém, com a explosão de Adão, toda a vida no continente morreu. E o resto morreu com os tsunamis que aconteceram após a explosão. Apenas 2 pessoas desse incidente sobreviveram: o Gendo, que deu no pé um dia antes do despertar de Adão, e a Misato, que foi colocada em uma cápsula de proteção pelo seu pai e, por incrível que pareça, sobreviveu, ficando à deriva no mar. Esse evento foi conhecido como o segundo impacto. Com a explosão, Adão virou pozinho, assim se separando a alma do seu corpo e regredindo a um estado de embrião. Tempos depois, a SEAL conseguiu recuperar tanto o feto de Adão quanto a lança de Longinus, que mais pra frente foi usada para crucificar o corpo de Lilith. A SEAL também descobriu que a alma de Adão acabou indo parar na alma de Kaoru Nagisa, que nasceu, por incrível que pareça, no mesmo dia do segundo impacto. Agora eu vou explicar o tal plano da SEAL que eu havia citado antes, o plano da instrumentalização humana. Para a SEAL, os seres humanos não valiam mais a pena como espécie, porque vocês sabem que o ser humano é uma raça filha da puta, que bota fogo num Pantanal e faz TikTok. Então a SEAL tinha o plano de remover os campos AT de todo mundo, para que todos se tornem um só ser e uma grande consciência coletiva. Com isso, todo mundo ia deixar de ser filha da puta e se tornaria a forma perfeita da humanidade. Para que acontecesse isso, eles precisavam de Adão, Lilith e a lança de Longinus. Porém, eles não poderiam realizar a instrumentalização humana, porque depois do despertar de Adão, eles saberiam que viriam os descendentes dele, atrás de liberá-lo do estágio embrionário e assim destruir a descendência de Lilith, reivindicando o planeta que originalmente era deles. Além do processo de instrumentalização humana não funcionar nos anjos, pois eles não são humanos. Com esse perigo da extinção humana pelos anjos, foi criada a organização chamada de Gerin, que foi construída ao redor do ovo negro, onde residia Lilith. Essa organização era comandada por Gendo Ikari e sua esposa Yui Ikari. O objetivo dessa organização era criar um mecanismo de defesa contra o ataque dos anjos, que mais pra frente estariam a vir. Então, utilizando o DNA do embrião de Adão, foram criadas clones gigantescos que viriam a ser conhecidos como Unidade Eva. Fizeram clones pra cacete com o DNA de Adão, porém a maioria deles deram errado, até que por fim foi criado um protótipo estável, que veio a ser conhecida como Unidade Eva 0. Logo após foi criada a Unidade 01, que diferente dos outros anjos que viriam ser criados mais para frente, foi criada a partir do DNA de Lilith, que estava em repouso no fundo do ovo negro. Bom, vocês devem estar se perguntando, o que são essas unidades Eva que o doido está falando? Os Evas são seres orgânicos que são muito semelhantes aos seres humanos, com a única diferença de seres gigantes. Os Evas possuem uma armadura que os controlam e inibem sua vontade própria. Armadura essa que, na primeira vez que tu vê, faz pensar que são robôs gigantes, porém são uma espécie de titã de Shingeki, só que cyberpunk. Um tapa na gostosa. Os Evas podem ser pilotados por humanos, já que possuem uma abertura em sua coluna vertebral, na qual o piloto pode ser inserido dentro de uma cápsula especial cheia de LCL. Quando o piloto está dentro do Eva, ele é conectado via sincronia de impulsos nervosos, fazendo assim com que ele possa mover o Eva à sua vontade. Porém, sentirá a mesma dor que o Eva. Se o Eva perder um braço, o piloto sentirá a mesma dor de perder um braço, mesmo estando tudo bem com seu corpo. Pouco tempo depois de criar o Evangelion Unidade
01, Yui, esposa de Gendo, que conhece o verdadeiro propósito da Seal, estava contra ele, sabia que não poderia fazer nada para evitá-lo. Então decidiu fundir sua alma com a de Eva 01 durante o experimento com o mesmo. Porém, ninguém além dela mesmo sabia desse plano. E esse experimento veio ao acaso, causando o fim da vida de Yui na frente de Gendo e seu pequeno filho Shinji, que presenciou o experimento. Yui conseguiu fundir sua alma com a de Evangelion. Porém, esse sucesso foi descrito como um acidente no laboratório. Não suportando a morte de sua esposa, Gendo decide criar um clone dela com o DNA e resto do que sobrou, além da alma de Lilith. Assim foi criado o Rei Ayanami número 1, com o corpo de Yui e alma de Lilith. Essa primeira Rei era difícil de controlar, pois possuía traços das emoções de Yui, até que ela encontra a doutora Akagi, que era uma cientista muito importante para a organização de Gerin, e que estava tendo um caso com Gendo. A Rei sabia desse caso e tava puta com a mulher porque ela tinha emoções da Yui e os caralho. Aí Rei chega na doutora e diz: Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco? Vai tomar no teu cu, hein, filha da puta. Vai te fuder, hein? Vai se fuder, hein? Vai pra casa do caralho, hein? Eu te conheço nessa porra. Eu sei quem tu é nessa porra. Eu sei onde tu mora nessa porra. Tu já me falou comigo nessa porra. Vai tomar no cu, porra. Ó, vou te caçar nessa porra. Aonde que eu te ver, tu vai ganhar 2 pescoção. Vai tomar no cu. Mandando vagabundo ir pra casa do caralho. Vai se fuder. Aí a doutora fica puta e enforca a menina. A Rei morre, mas foda-se. Depois de um dia o Gendo arruma outra. Mas a doutora ficou em choque por ter matado a menina e acaba se suicidando. Depois de um tempo, Gendo criou a Rei 2. Só que dessa vez ele teve questão de suprimir seus sentimentos. E para isso ele dividiu a alma de Lilith em 2 partes. Assim, ficando metade na Rei e a outra metade na unidade Eva 0. Com isso, ela se tornou bastante submissa e inexpressiva. E nessa mesma época surgiu a Nerve, que é tipo uma evolução de Gerin, na qual foi construída dentro do Ovo Negro. Mais ou menos aos 3 anos foi quando Shinji presenciou a morte de sua mãe. Mais um dia onde a luz acende, começa tudo tão bonito. Bom dia pai, vocês são tudo que eu preciso. Desde então, seu pai o abandonou e ele viveu 11 anos com seu professor. Mais um dia onde a luz acende, começa tudo tão bonito. Porém, um dia, Shinji recebeu uma carta de seu pai, na qual dizia que ele precisava de Shinji, e que enviaria sua subordinada para o buscá-lo. E por ironia do destino, no mesmo dia que se encontrariam, aconteceu o ataque do primeiro anjo. E durante esse caos de anjo atacando a cidade e os KRL, aparece a subordinada responsável por buscar o Shinji. E é nada mais nada menos que Mr. Katra? Digo, Misato Katsuragi. Aí ela leva ele até a Nerve, onde tem aquele lindo encontro entre pai e filho, e entra no robô Shinji. Não! Entra no robô Shinji. Eu disse não! Entra no robô Shinji. Tá bom. Porra, menor! Após isso começa a incrível aventura de Shinji, lutando contra anjos, se deprimindo, lutando contra mais anjos, se deprimindo ainda mais, se alegrando para se deprimir de novo. Depois, sabemos que Rei pilota a unidade 0 e conhecemos Asuka, que pilota a unidade 02. Durante esse período constante de matar anjos e depressão, acontecem 4 coisas realmente relevantes para a trama. A primeira, Adão em forma de feto, que estava na base da Seal, foi roubada por Kaji, que é um agente duplo que trabalha tanto para o governo e tanto para a Nerve. Esse roubo aconteceu pelas ordens de Gendo e Kari, e agora o corpo de Adão está com ele. A segunda, Nerve recupera a lança de Longinos, na qual é utilizada para selar o corpo de Lilith. Terceira, em uma dessas depressões de Shinji, ele decide largar o emprego de piloto de Eva profissional, porém aparece um anjo muito poderoso que derrota a unidade 0 e a unidade 2. Kaji então convence Shinji a voltar e pilotar o Eva. Porém, Shinji acaba levando um pau do anjo e aparentemente se encontra muito perto da morte, até que a unidade 01 entra em um estado de violência e loucura, conhecida como modo Berserker. O Eva 01 dá uma surra no anjo e acaba devorando ele, assimilando algumas de suas propriedades dentro de si mesmo, assim ficando mais forte. E a quarta, chega um ponto do anime na qual aparece um anjo que não pode ser derrotado de forma convencional, já que ele está fora da atmosfera terrestre. A Asuka é enviada para dar uns tiros no anjo até que acontece isso. O anjo
desestabiliza mentalmente Asuka, que já não estava muito bem das ideias, impedindo a Asuka de pilotar o Eva. Então no final do dia, a Rey destrói o anjo utilizando a lança de Longinus, que recentemente tinha sido cravada em Lilith, porém a lança se perde no espaço. O penúltimo anjo a atacar foi um que se parece muito com uma cobra, porém como a Asuka estava debilitada e Shinji tinha medo de perder o controle do Eva novamente, então a encarregada de atacar o anjo é a Rey, porém ela não dá conta de vencer o anjo, já que ele se penetrou no sistema nervoso do Eva como se fosse um vírus. Com isso a unidade 0 começa a entrar em colapso, e durante isso a alma de Lilith, que até então estava dividida entre Rey e Eva, se juntou novamente. Então a Rey teve a decisão de se explodir para proteger o Shinji, já que ele é filho entre muitas aspas de Rey. Mas não se preocupe com a Rey, pois é como diz o ditado, morreu mas passa bem, já que o Gendo tinha um grande estoque de Rey. Então surge assim a Rey 3, só que assim como a primeira Rey, a Rey 3 possui a alma de Lilith completa, já que tanto a Rey como a unidade 0 explodiram. A Sil, vendo que não poderia realizar o seu plano como queria, já que a lança de Longinus estava no espaço, usaram a unidade 01 como substituto, pois esse Eva veio de Lilith e possui parte de Adão, já que o Eva 01 literalmente jantou o anjo. A Sil tinha o plano de realizar a instrumentalização humana. Gendo também tinha essa ideia, sendo que ele até faz parte da Sil. Porém, depois da morte da sua esposa, os planos de Gendo mudaram. Ele queria se fundir com Adão e depois se fundir com a Rey e por fim se fundir com Lilith, assim se tornando um ser divino para reviver a Yui e criar um mundo perfeito também. Mas o mais importante é reviver a Yui. Bom, até esse ponto do anime tinham se enfrentado 16 anjos, e pelos manuscritos do Mar Morto só faltava um anjo para acabar de vez com os descendentes de Adão. Porém, como Asuka ficou biruta, a Rey tá toda quebrada e o Shinji tá de boa, um pouco traumatizado, mas ainda assim de boa. Enviaram outro piloto para a unidade 02, enviaram o Kaworu Nagisa. Porém, ninguém da NERV sabia que dentro de Kaworu existia a alma de Adão. Kaworu então conhece Shinji e acabam virando amigos, pois Kaworu consolou Shinji pela morte da Rey, pois Shinji não sabia que Rey estava entre aspas viva. Porém a amizade desses dois não durou muito, pois no dia seguinte Kaworu começa seu plano, pois ele pensava que no fundo do ovo negro se encontrava o corpo de Adão, e para chegar lá até Adão, Kaworu usa a unidade 02. Os operadores da NERV já percebem que Kaworu na verdade é um anjo. Eles enviam Shinji para detê-lo. Mesmo deprimido, Shinji se sente traído por Kaworu, porém acredita que pode detê-lo sem ter a necessidade de matá-lo. Então uma luta entre os dois Evas se iniciam, enquanto eles descem até o fundo da Lua Negra. Ao chegar lá, Kaworu esperava se encontrar com o corpo de Adão, porém ele acaba se deparando com o corpo de Lilith crucificado. Então ele opta por opor ao plano da instrumentalização humana. Então ele pede a Shinji que ele o mate, já que é a única opção possível, ou ocorreria um terceiro impacto. E agora eu vou colocar uma cena para que vocês vejam o que aconteceu. Vocês humanos precisam do futuro. Muito obrigado, Shinji e Kari. Sou feliz por ter conhecido você. Não, eu não estendi a cena e eu não coloquei uma imagem estática, isso é do anime. Depois dessa grande cena desconfortável, Shinji esmaga Kaworu, deixando sua alma livre novamente. O assassinato de Kaworu causa mais uns traumas para Shinji, pouca coisa. E pronto, todos os anjos foram destruídos. Assim a Sil coloca o plano da instrumentalização humana em prática. Para isso eles decidem tomar a NERV com força total. Eles dizem ao governo japonês que Gendo ficou biruta e planeja usar a NERV para destruir o mundo. O governo então acredita e manda diversos soldados para invadir e matar todos os trabalhadores da NERV. Enquanto isso, Gendo leva Rey para o cadáver de Lilith para dar início ao seu plano. Enquanto isso, os trabalhadores da NERV decidem salvar Shinji e Asuka. Asuka estava em choque dentro do seu Eva, no elevador oculto dentro de um lago. Enquanto isso, Shinji está todo depressivo, escondido pela base da NERV. Até que alguns soldados encontram o Shinji e quando eles iriam o executar, ele foi salvo por Misato, na qual se sacrifica para levar Shinji
Shinji até a unidade 01. E depois de muitas dúvidas e reflexões, ele decide subir no Eva. E ao subir, alcança uma evolução em seu sistema. Enquanto isso, a invasão continua e Asuka, que estava em choque no fundo do lago, pouco a pouco vai se recuperando do choque mental graças a sua mãe, que tem sua alma presa ao Eva 02. Após se recuperar, acontece uma cena foda, na qual Asuka começa a pilotar o Eva para destruir as forças inimigas. E é sério, a Asuka tá dando um pau nos caras, jogando navios KRL. Até que a Sil revela sua principal arma, os Evangelhos de produção em massa, na qual são uns Evas brancos que são um pouco mais sensíveis que um Eva convencional, porém podem ser controlados à distância, além de possuir energia ilimitada e uma arma com propriedades similares à lança de Longinus. Aí acontece o que acontece, a Asuka dá uma surra neles, mas quando a bateria do seu Eva acaba, os Evas de produção em massa acabam destruindo o Eva 02, matando a Asuka no processo. Com todos os obstáculos eliminados, a unidade 01 se tornou um ser que possui as virtudes de Lilith e Adão, e isso se confirma ainda mais quando a lança de Longinus é atraída do espaço para o Eva 01. Ao mesmo tempo, Gendo e Ray 3 se encontram frente ao corpo de Lilith. Nos é mostrado que Gendo implantou o embrião de Adão na sua mão, e Ray estava prestes a se fundir com Gendo e ajudar a se tornar um deus. Porém, ela sente tudo o que está acontecendo lá fora, incluindo o despertar do Eva do Shinji na unidade 01, e Ray 3 lembra que sua antecessora se sacrificou para que Shinji fique bem, e se sente que deve fazer o mesmo agora. Então ela atrai Gendo, absorvendo a mão de Gendo e Kari, agora com o embrião de Adão dentro de si, o que se dá início à união proibida entre a vida e o conhecimento. Então, finalmente Ray se junta ao corpo de Lilith, resultando em um ser gigante em forma de Ray. A Ray gigante começa a crescer até se encontrar com Shinji, que quando a viu ficou com medo, até porque ela é a porra da Ray gigante. E para tranquilizá-lo, ela se mostra com a aparência de Kaworu. Então Ray gigante começa a absorver o Eva unidade 01. Nesse momento, Shinji começa a ter alucinações sobre seu passado, pensando e refletindo se ele realmente importa para os outros ou não, até que ele chega à conclusão que não importa se ele existe ou não, e este pensamento influi em Rei, assim dando início ao processo de instrumentalização humana. Rei assim aumenta seu anticampo até um nível global, transformando todo mundo em Fanta Laranja, e neste momento começa a aparecer bilhões de Rays por todo mundo, um para cada pessoa, porém cada pessoa vê uma pessoa diferente, alguém que ama ou admira muito. O vice-comandante observa Yui, que era uma pessoa que ele admirava muito. Ele vê Misato, que era uma pessoa que ele queria e desejava muito. Ela vê sua superiora, que era uma pessoa que respeitava e admirava muito. Ele em si parecia que não queria nada, então só viu a Ray mesmo. Em questão de segundos, todas as almas do mundo são reunidas dentro da lua negra, e o mundo todo estava coberto de Fanta Laranja. A única alma do mundo consciente é a de Shinji, até que chega a hora que Ray o pergunta se ele deseja continuar com o processo de instrumentalização humana e unir todos em um único ser, ou voltar tudo como era antes. E depois de muitos delírios psicológicos que a gente viu no episódio 25 e 26 do anime, Shinji decide voltar tudo ao normal, o que nos rende a incrível cena do parabéns. Parabéns, 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 Parabéns. parabéns. Boa, Shinji. Muitos parabéns. Ray diz que está tudo bem e que libertaria todas as almas do mundo, e que se eles quisessem voltar ao seu corpo normal, só bastam que eles desejem isso. Então isso ocorre e aparentemente Ray gigante morre. Rest in Rip, Ray gigante. Vemos que as primeiras pessoas que recobram seus corpos foram Shinji e Asuka, e o que aconteceu com os restos dos seres vivos fica por interpretação do espectador. O mais provável que aconteceu foi que todos recobraram seus corpos e o mundo começou de novo. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Boa, meu amigo. Mandou muito bem. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Muito obrigado.